Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente eu gostaria de fazer uma saudação especial, porque o nosso Centro Espírita, no dia 13 de setembro, completou 71 anos de existência. Então eu gostaria nesse momento de fazer uma homenagem, um agradecimento todo especial a todos os irmãos que trabalharam na nossa casa, os irmãos que trabalharam no plano material e os irmãos também no plano espiritual. Especialmente o nosso patrono dessa casa, o responsável pelos trabalhos dessa casa, irmão Joaquim Cacique de Barros, nosso agradecimento. Não poderíamos esquecer de referir as nossas irmãs Dileta, nossa irmã Iriam, os nossos irmãos Manuel e o nosso irmão Ciro. Que Deus nos abençoe a todos. No tema de hoje, nós vamos relembrar uma passagem que foi registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 18 e 19, que está na Bíblia Sagrada, né? E que este é um relato do encontro que Zaqueu teve com Jesus. Então esse desejo que esse Zaqueu tinha de conhecer Jesus, de ver Jesus, é o mesmo desejo que hoje nós temos de vir aqui no Centro Espírita. Então assim, nós temos desejo de vir aqui porque nós temos falta, nós temos saudade, nós temos vontade de estar perto de Jesus. E Jesus, ele está nessa casa. Então Jesus habita nessa casa. Essa é a casa de Jesus. É uma casa cristã. Nos primórdios da era cristã, esses centros espíritas, essas igrejas fundadas por Paulo de Tarso, eram casas muito simples. Na verdade, era a residência das pessoas. E lá eles se reuniam para estudar aquilo que havia sido escrito pelos apóstolos, pelos evangelistas mais especificamente. E esses estudos, então, era um encontro que eles tinham, e toda vez de lembrar os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente vem numa casa espírita, de oração como é a nossa, aqui nós temos a casa de Jesus, porque aqui tem os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é cristão, segue tudo aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que está registrado lá nos Evangelhos, dos 4 evangelistas. Então esse mesmo desejo que Zaqueu tinha, é o nosso desejo de ver Jesus, de estar perto com Jesus, uma proposta diferente, uma mudança de vida, um entendimento do porquê das nossas dificuldades. Então o Zaqueu era um cobrador de impostos. Então o que os romanos faziam? Os romanos tinham o poder político ali de toda a Judéia, que hoje é o território de Israel. Então os romanos iam lá, assim como os portugueses vieram para cá. O Brasil era colônia de Portugal, todas as nossas riquezas, todas as cobranças de impostos iam para a coroa portuguesa. Lá, os romanos tomaram o poder pela força dos judeus, subjugaram os judeus e cobravam impostos. Estes judeus que habitavam toda aquela região, eles eram oprimidos pelos romanos, mas e também por aqueles que compunham o Sidério. Então o Sidério seria onde eram julgados, eram aplicadas punições para as pessoas. Então quando alguém tinha alguma doença, de um filho, alguma coisa, ele ia lá e fazia uma oferenda. E esse dinheiro ficava para esses sacerdotes. Então os judeus abriram mão desse domínio político para os romanos, mas eles ficaram com controle religioso. E o ensinamento religioso dos judeus era basicamente o ensinamento de Moisés, que existiu há 1400 anos antes de Jesus. Então esses ensinamentos de Moisés, que basicamente se resumem nos 10 mandamentos, e outras regras que existiam, né? Ao todo era 623 regras, mas resumidamente seriam esses 10 mandamentos. Eles se submetiam então à opressão dos romanos, do Sidério
e ainda eles tinham um rei, que Herodes era um rei judeu. Então eles tinham todo esse problema que ainda hoje existe esse conflito nessa região onde está situado o território de Israel. E os romanos, e a gente tem que reconhecer que muitas coisas que nós temos assim de avanços, de conhecimento, a gente ainda deve aos romanos. Porque lá eles implantavam uma espécie de concorrência para quem oferecesse um melhor proposta. E hoje nós temos isso na nossa lei, que é a lei de licitações, que se dá para quem oferece a menor proposta. Então o que os romanos faziam? Eles em asta pública, né, numa competição, num leilão, eles entregavam para os judeus uma possibilidade de que eles fossem os cobradores de impostos. E o Zaqueu ganhou numa concorrência dessa por 5 anos para fazer a cobrança de impostos. Então o Zaqueu era uma pessoa, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra meia asqueroso, né? Vamos usar uma palavra ali da fronteira, né? Então assim, os romanos achavam ele, né, que ele era uma pessoa que só servia os interesses dele, só cobrava impostos, e para os judeus ele era ruim porque ele era o cobrador de impostos dos judeus. Então ele tirava o dinheiro dos judeus e dava para o romano. Na verdade, ele era um mandalete ali dos romanos. Ele fazia a vontade dos romanos. Mas Zaqueu, ele tinha uma família, tinha filhos, e isso proporcionava uma grande renda para ele. E quando ele estava na intimidade com a sua família, com seus filhos, ele sempre falava que quando ele tivesse ganhado uma importância razoável de dinheiro, ele ia sair daquela vida. Ele não estava mais contente com aquela vida que ele estava levando. De ser ultrajado pelos romanos e detestado pelos judeus na cobrança dos impostos. Então, lá no fundo de Zaqueu, existia uma ideia, uma coisa que puxava para o bem. Então não adianta nada a gente falar a história de Zaqueu se nós não trazermos aqui para o nosso dia a dia, para a nossa existência atual. Então nós todos temos uma coisa dentro de nós, porque na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos onde é que está escrito a lei de Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Está na pergunta 621. Então assim, nós na consciência, nós temos algo que nos puxa para o bem, para o amor, pelo que é certo. Por mais errado que nós estejamos, lá dentro de nós tem uma coisa que nos puxa para o bem, para acertar, para fazer a coisa certa. E isso a gente constata, eu já tive oportunidade assim de ver irmãos que cometeram um delito grave, e lá na frente da polícia, no policial, lá contar o que fizeram, com detalhes. Como se isso aliviasse aquele mal que ele tinha causado. Então assim, por quê? Porque a consciência chama para o bem. É uma lei natural que se nós podemos provar isso, porque se nós sairmos daqui agora e vamos lá num restaurante e vamos jantar num restaurante, daí saímos, vamos no outro restaurante, fizemos umas 5 jantas, como é que nós vamos chegar em casa? Nós não vamos conseguir dormir. Se nós ficarmos acordados hoje, amanhã, que é sexta-feira, no sábado, será que domingo nós vamos estar ainda acordados? Não. Por quê? Porque existe uma lei natural. E esta lei natural também é que chama as pessoas para o lado do bem. Então assim, a gente pode ter 1000 coisas para nós fazermos. A gente pode, lá no fundo da nossa consciência, tem uma coisa que diz assim, hoje de noite tem um encontro lá no centro espírita. Eu vou lá para ver se eu aprendo alguma coisa, se eu posso trazer para o meu dia a dia, se eu posso mudar os meus procedimentos, se eu posso me tornar uma pessoa melhor. Então assim, tem uma coisa que nos puxa para o bem. E esta coisa está em todas as pessoas. Então assim, no Zaqueu, então isso estava despontando nele uma coisa que chamava ele para o bem. Que aquela situação que ele estava vivendo não estava confortável. E ele queria mudar de vida. Então assim, ele ouvia falar de Jesus, ele ouviu falar que entre os apóstolos de Jesus tinha um que era Mateus, que também era cobrador de impostos. E aí mais ele se entusiasmou para conhecer Jesus, para saber o que era aquela nova proposta. Então nós que estamos aqui, nós estamos descobrindo uma nova proposta de vida.
um novo sistema de vida que é baseado no Evangelho, no ensinamento de Jesus Cristo. Os espíritas questionam, qual teria sido o maior milagre que Jesus fez? A cura do cego? Ou quando ele ressuscitou Lázaro? Quando ele retornou depois de ter sido crucificado? É um debate grande, qual teria sido o maior milagre de Jesus? Mas nós não podemos esquecer, quando a gente fala de milagres, a conversão de Maria Madalena, a transformação de Maria Madalena, que na verdade o nome é Maria de Magdala, que é de uma cidade chamada Magdala. Ela também ouviu falar de Jesus, e com a proposta de Jesus ela se modificou inteiramente, que no final da vida dela, ela se dedicou inteiramente para as crianças abandonadas e para os leprosos. Tanto é que ela contraiu lepra e ela morreu de lepra. E quando ela morreu, quando desencarnou, vamos usar o termo espírita, quem estava aí para acolher o espírito dela era o próprio Jesus. Imagine só, a primeira pessoa que Jesus, depois de ter sido crucificado, ou quando Jesus ressuscitou, foi para Maria Madalena. Olha a consideração que Jesus teve com essa mulher. E a proposta e o comprometimento que ela teve de transformar a vida dela. Será que nós que estamos conhecendo o Espiritismo, nós estamos mesmo com uma proposta de modificar a nossa vida? Através dos ensinos da doutrina espírita? Será que nós estamos realmente colocando em prática? Então, a outra foi a conversão de Paulo. Paulo estava perseguindo um cristão indo para Damasco, em cima de um camelo, né? Porque não era cavalo, era camelo. Fez uma viagem de 150 quilômetros. Quando ele está entrando em Damasco, ele vê um clarão, uma luz, e isso Jesus já havia sido crucificado. Então Jesus aparece em espírito, uma luz, e ele cai do camelo. Por isso a gente usa aquela expressão, né, que muitas vezes alguém que faz o mal, de repente cai do cavalo. A gente usa aqui, né, nossa expressão. É que às vezes a gente se encontra consigo mesmo. Então, assim, naquele momento, Paulo, que era o perseguidor, doutor da lei, e assumiu o comando do sidério, da religião dos judeus, ele acaba caindo do cavalo, do camelo, na verdade. E ele olha assim, ele vê aquela luz e aparece Jesus na frente dele e ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ele se submeteu ao ensinamento de Jesus. Será que nós nos submetemos ao ensinamento da doutrina espírita? Do que está escrito no Evangelho? Ou a gente vai lá no centro e a gente acha que vai tomar um passe e vai mudar completamente a vida da gente? Será que a gente espera que a gente venha aqui, um espírito vai e coloca a nossa vida nos trilhos e modifique totalmente? Quando Jesus estava sendo crucificado, tinham dois ladrões do lado dele, um de cada lado. E um debochava de Jesus e dizia assim, tu não quer, por que tu não te salva? Né? Tu é o filho de Deus, por que tu não te salva? E o outro disse, não, eu acredito em ti. E me leva para o paraíso contigo. E aí Jesus diz assim para ele, hoje à noite estarás comigo no paraíso. Mas será que é possível isso? Basta só a gente se arrepender para a gente ir para o paraíso junto com Jesus? Será que basta? Não, não basta. O que Jesus se referia para aquele ladrão que estava do lado dele é que o arrependimento nos dá uma paz interior. Quando a gente começa a construir um novo caminho. Porque a primeira coisa, quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente age contra a lei de amor, justiça e caridade, lei de amor, lei natural, lei de amor, justiça e caridade, nós temos problema. Todos os nossos problemas, eles são oriundos das nossas passagens anteriores ou de alguma coisa que a gente não pensou direito nessa vida e agiu mal. E todas as vezes que nós temos algum problema, nós infringimos a lei de amor, justiça e caridade. Ah, fulano falou de mim. Lei de amor, justiça e caridade.
eu não soube perdoar. Quando eu ofendo alguém, a gente vem com a culpa. Então assim, aquela culpa, aquele arrependimento não é suficiente. É necessário a expiação e a reparação. Para corrigir um erro que nós cometemos, é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Então assim, o que Jesus falava para aquele ladrão do lado dele, era que ele ia ter a paz de coração por reconhecer que ele agiu mal. E aí vem a transformação. Então não é uma coisa de graça. A gente acha que vai mudar totalmente nossa vida de uma hora para outra porque a gente fez uma oração. Não. Nós temos um longo trabalho para modificar e reconstruir aquilo que foi mal feito. E é um passinho de cada vez. Não adianta a gente querer correr 1 quilômetro e depois cansar. É um passinho por vez. É um caminho demorado, mas tem que ser um caminho persistente, um caminhar persistente, contínuo, para frente. Sempre é possível melhorar. Então, Maria Madalena, conversão de Paulo de Tarso, ou aceitar Judas, porque Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e ele assim mesmo aceitou Judas junto com os apóstolos. Ou será que realmente foi a transformação de Zaqueu, a mudança de Zaqueu, um cobrador de impostos, uma pessoa repugnante? Olha, precisamos pensar nisso, ver realmente. Então, no ensinamento aqui de Lucas, Jesus reúne os 12 apóstolos e diz assim, nós vamos subir para Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. Jerusalém fica mais ou menos, tem uma altitude com relação ao mar, 750 a 800 metros acima. Por isso que Jesus disse subir para Jerusalém. E Jericó, a cidade onde Jesus teve esse encontro com Zaqueu, ela fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Então dá uma distância mais ou menos de 1000 metros entre essas cidades. Então quando Jesus vai, Jericó significa perfumado. Quando Jesus está entrando na cidade, havia um cego nessa cidade. Esse cego era amigo do Zaqueu. E Zaqueu gostava de eventualmente dar alguma coisa para esse cego, porque no fundo, Zaqueu estava sendo chamado para uma transformação. Então ele gostava de fazer a caridade dando alguma coisa para esse cego, chamado Bartimeu. Quando Jesus vai entrando na cidade e tem os apóstolos e muitas pessoas seguindo Jesus, ele vê aquele barulho e pergunta para as pessoas o que está acontecendo. É Jesus que está chegando na cidade. E aí esse cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vão passando aquelas pessoas, né? E ele continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi porque a descendência de Jesus era da família de Davi. É como se fosse a família Silva, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E as pessoas que estavam, fica quieto, para de gritar aí, né? E Jesus se deu conta do que estava acontecendo e disse, trazei-mo cá. Aí trouxeram o cego na frente de Jesus e Jesus pergunta para ele, o que queres que eu faça? Que eu veja. Recupere a visão. A tua fé te curou. Recupere a visão. A tua fé te curou. Então, o que nos cura? As dores da alma, as dores morais, as dores físicas, é a nossa fé. É a nossa confiança, é o nosso acreditar que nos cura, que nos faz nos transformar. Uma vontade, um querer intenso é o que faz a gente se modificar, a gente se curar. E aí o Zaqueu recuperou a visão e saiu gritando, né? Feliz, contente. E olha só,
que no final, quando Jesus está sendo pregado numa cruz, Jesus diz assim: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, para aquele povo naquela época, uma pessoa que ia lá e curava as outras, eles se perderam completamente. Achava assim que aquilo era uma feitiçaria, que era uma coisa do outro mundo, que realmente era do outro mundo. Então Jesus veio e fez essas mudanças, essas transformações, esses milagres, vamos dizer assim, para nos ensinar que é possível nós fazer. E isso foi Jesus que disse. Jesus não ia vir aqui mentir para nós. E Jesus: o que eu faço, vós podereis fazer mais, igual e mais. E assim, esse poder que Jesus tinha, nós também temos de curar. Mas é preciso a gente acreditar, ter fé. Quando ele chegou mais para o meio da cidade, então esse Zaqueu, que era um sujeito baixinho, gordinho, e uma multidão de pessoas, ele não conseguia enxergar Jesus. E aí, o que ele faz? Ele sobe numa figueira, né? Ele sobe numa figueira. Olha só, que movimento importante esse. Zaqueu sobe numa figueira. Ele diz assim: quando a gente sobe, quando a gente pensa no alto, quando a gente pensa na nossa melhora, a gente se aproxima de Deus. A gente muda a nossa vibração. Então assim, quando Zaqueu subiu, esse é simbólico, quando Zaqueu subiu numa figueira, representa assim, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nós temos uma outra vibração, e aí acontece a nossa mudança, a nossa cura. E quando ele está em cima da árvore, Jesus: Zaqueu, desce depressa que convém que hoje eu fique na tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e foi preparar o jantar para Jesus e os apóstolos. Eu gostaria de só fazer uma parte aqui. Nós somos compostos de bilhões de células. O nosso cérebro consome 20% de toda a energia. O nosso cérebro é uma máquina que o nosso espírito usa para pensar. Quem pensa é o espírito, não é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem bilhões de células. O nosso corpo tem bilhões, trilhões de células. E essas células estão sempre se transformando. E aí os cientistas começaram a estudar e viram que em determinado momento nós temos lá são os tubos, 9 tubos, 2 conjuntos de 9 tubos. E eventualmente esses tubos eles se levantam dentro das células, olhando com microscópios potentes, tu olha assim que ele levantava para o alto. E aí eles continuaram estudando e viram que quando esse processo, esses centríolos, esses tubinhos, né, que estão dentro das nossas células, quando eles se levantavam assim, se reproduzia uma célula do lado. Então assim, por que ele levanta para lá? Para ver qual é o comando que nós damos. Qual é o tipo de célula que nós queremos? Uma célula com saúde ou uma célula doente? Quando a gente se queixa, quando a gente se lamenta, quando a gente reclama de tudo, qual é o tipo de célula que nós estamos produzindo? Quando a gente tem uma gratidão pela nossa oportunidade da nossa vida, pela comida, pela chuva, por poder andar, que tipo de célula nós temos? Quando a gente é grato pela oportunidade que a gente tem, que tipo de células nós estamos criando? Então, o nosso corpo, nós somos aquilo que nós pensamos, literalmente. As células vão se reproduzindo da forma que nós pensamos. Então, assim, o ensinamento de Jesus, ele nos dá uma direção, um caminho, e nos mostra, nos esclarece qual é o tipo de célula que nós queremos. A escolha é nossa. E então Jesus vai jantar na casa de Zaqueu. Quando ele está entrando na casa de Zaqueu,
Há um comentário grande entre os seguidores de Jesus. Como é que ele vai jantar na casa de uma pessoa de má vida? E Zaqueu percebe isso. E ele diz: de hoje em diante, vou distribuir a metade dos meus bens. E se eu lesei alguém, eu vou devolver quadriplicado. E aí Jesus diz assim: hoje entrou nesta casa, a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então, Jesus não veio para os sãos, ele veio para as pessoas doentes. Então, as pessoas que têm muitos defeitos, Jesus tem uma atenção maior para essas pessoas, né? E ele deixa numa parábola lá, se o pastor tem 100 ovelhas, 99 estão ali guardadas e falta uma, ele vai atrás daquela uma que está faltando. Então, isso aqui que mostra, o que prova para nós isso aí, que ninguém de nós fica sem o amparo de Jesus. Então, Jesus tem mais preocupação com uma ovelha perdida do que 99 que estão seguras. E aí, meus irmãos, quem acha que Zaqueu cumpriu a promessa dele? Por favor, levanta o dedo quem acha que ele cumpriu. Uma pessoa só? Duas? A maioria acha que Zaqueu não cumpriu. Então, quem acha que Zaqueu não cumpriu com a promessa, levanta o braço. E nós? Estamos cumprindo com a nossa promessa de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais caridosa, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa do bem? É uma grande questão. A gente olha muito para o vizinho e se esquece de olhar para nós. Como é que eu estou agindo? Será que eu estou agindo certo? Será que eu sempre tenho razão? Leon Tolstói, um escritor russo que viveu de 1828 a 1910, ele ditou o livro Ressurreição e Vida, que foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns que o mundo espírita já teve. Entre as obras que Ivone do Amaral Pereira escreveu, nós temos o livro Memórias de um Suicida. Esse livro, não se faz ideia de quantas pessoas já salvou de cometer um desatino com um suicídio. Num determinado tempo se fez uma pesquisa no mundo inteiro para saber qual era o país que tinha mais índices de suicídio. Foi constatado que era na Hungria. E o húngaro é um dos idiomas mais difíceis de se falar. E o movimento espírita precisava levar esse livro Memórias de um Suicida para a Hungria. E uma dificuldade imensa do idioma. Então, conseguiram uma pessoa que era húngaro e conhecia o Esperanto, que é uma linguagem formada pelos espíritos, sugerida pelos espíritos para que houvesse um idioma só no mundo inteiro. E então essa pessoa traduz para o Esperanto e do Esperanto para o húngaro, e foi editado na Hungria também esse livro. Em vários lugares do mundo temos essa obra. Então, assim, por que estou falando isso da Ivone do Amaral Pereira? Para destacar a seriedade da médium. Como um médium sério, Divaldo, Chico Xavier, né? Então, assim, a gente tem que ver de onde vêm essas informações. Então, assim, a credibilidade desses médiuns é muito grande,
para a gente ver se realmente a informação que eles estão nos dando lá do plano espiritual corresponde com o que de fato ocorreu. Então, nessa obra Ressurreição e Vida, Leon Tolstói, um escritor russo, que desencarnou depois de 1910, ele conta que numa viagem do espaço, ele viu um grupo de pessoas sentado e uma pessoa em pé, conversando e explicando para essas pessoas que estavam sentadas. Ele tinha um traje judeu de azul com dourado, era uma túnica basicamente, e aí ele se aproximou e reconheceu que essa pessoa era Zaqueu. E lá Zaqueu conta então o que se processou, o que ocorreu depois da morte de Jesus. Ele diz que depois que Jesus foi crucificado, ele deu uma parte dos seus bens para a família dele, ficou com um pouco para as necessidades mais urgentes dele e o resto ele distribuiu tudo para as pessoas necessitadas. Então ele cumpriu, ele doou as coisas como ele prometeu para Jesus. E ele sentiu uma saudade imensa de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Ele não podia se aproximar dos apóstolos porque sentia receio de ser rejeitado pela atividade que ele fez. Atenção, atenção. Ele sentia vergonha daquilo que ele fez. Atenção, ele sentia vergonha daquilo que ele fez. Sempre é tempo de mudar e modificar e ter um novo começo. Chico Xavier dizia que ninguém pode fazer agora um novo passado, mas qualquer um pode fazer agora um novo futuro. Qualquer um pode fazer um novo futuro. Então ele procurou seguir os apóstolos sem estar envolvido. E ele trabalhava, como ele conhecia a matemática e os idiomas, ele ensinava as pessoas a ler. Diz que sempre tinha uma lenha para rachar, uma água para buscar para as pessoas, para famílias que necessitavam. E ele ganhou a vida assim, trabalhando. Até que em determinado momento, provavelmente no ano 36, ele se encontra com Paulo de Tarso. E aí ele conta a vida dele para Paulo de Tarso, o que ele fez, como ele era, como ele agia. E do encontro que ele teve com Jesus. Nós hoje estamos tendo aqui um encontro com Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Mesmo que a gente não queira, Jesus está lá falando para o nosso coração, através desses ensinamentos que ele deixou para nós. Jesus está conversando conosco. E aí Paulo entende, compreende, aceita, porque Paulo também teve as suas dificuldades. E aí então ele conversa com Zaqueu e encaminha Zaqueu para cuidar de uma igreja. Uma igreja simples, como se fosse o nosso centro espírita. O responsável foi Zaqueu, cuidando dessa igreja e trabalhando para prover o próprio sustento. Então, essa história de Zaqueu nos mostra assim que a gente pode ter agido equivocadamente, mas a gente tem condições de reparar, de corrigir as nossas imperfeições. E a melhor forma que a gente tem é aquela que está no Evangelho que Kardec lá deixou registrado. Fora da caridade não há salvação. Então assim, todo o bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez. Então assim, se a gente agiu mal, é fazendo bem que a gente vai apagar aquilo que a gente fez de errado. Então assim, quando a gente faz uma caridade, muitas vezes é não revidar uma ofensa, né? É perdoar, é esquecer alguém que nos causou um mal, é caridade. Quando a gente dá alguma coisa para alguém comer, é uma caridade.
E isto vai apagando o mal que a gente fez. Então, assim, a melhor maneira, e nós todos aqui, meus irmãos, todos aqui, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui pagando o que a gente fez. Porque o nosso planeta é de provas e expiações. Então a gente está aqui vivendo essa situação. Aquilo que nós plantamos. No plano espiritual, nós podemos viajar no tempo, se apresentar de uma forma diferente, porque isso está registrado no nosso perispírito. Se nós, hoje, temos essa fisionomia, isso está gravado no nosso perispírito. Por isso que é cuidado com aquilo que a gente pensa, porque o pensamento nos transforma, nos modifica. Então essa aparência que nós temos, nós podemos com o nosso espírito, através do perispírito, essa camada energética que envolve as células do nosso corpo, nós podemos estar em determinados lugares, em vários lugares, num único momento. Então assim, a gente não compreende isso. Como se a gente estivesse passando uma formiguinha aqui, a gente está falando sobre Deus, sobre Jesus, ela não vai compreender. Então nós não entendemos como se processa esse desdobramento do espírito. Então assim, se eu tenho uma forma, eu fui numa existência Zaqueu, eu posso aparecer para as pessoas como Zaqueu e transmitir essa mensagem na forma de Zaqueu. Indo mais adiante, né? O que a doutrina espírita, por médiuns sérios, nos revela, como foi o caso de Ivone do Amaral Pereira e do Leon Tolstói, que está no livro Ressurreição e Vida, está gravado nesse livro. Nossos irmãos, estudiosos da doutrina espírita, escritores, eles nos referem que o Zaqueu, então, teria reencarnado no Brasil e teria sido Adolfo Bezerra de Menezes. Esse é um médico dos pobres. Então, numa determinada oportunidade, o Dr. Bezerra de Menezes atende as pessoas gratuitamente e tirando dinheiro para que elas pudessem comprar remédios. Aí tem uma senhora com uma criança, ele examina a criança, uma menina, examina a menina, faz a prescrição do remédio que ela precisa tomar. E aí a mulher começa a chorar. E ele pergunta, por quê? Aí a mulher diz, olha, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Aí ele bota as mãos nos bolsos, não tem nada, porque o que ele tinha ele já deu, olha na carteira, não tem nada. E aí ele olha para o anel de formatura. Ele se reporta lá a vida que ele teve luxuosa, como Zaqueu, morava num palacete com joias. Ele olha, e o que significa esse anel? Para aquela pessoa que está necessitada, significa muito. Para ele, pode não significar mais nada, não muita coisa. O que ele faz? Ele tira o anel e dá para a mulher e diz para ela assim, vai, vende o anel, compra um remédio para tua filha e alimento para tua família. E a mulher quer agradecer, eles não me agradeça, eu apenas estou te devolvendo o que um dia te tirei. É a lei do retorno. Se nós ficarmos com 1 centavo de alguém, nós vamos ter que devolver. Não adianta. Não adianta. A gente fica com raiva ali desses políticos que estão roubando, que estão botando dinheiro no bolso, que é tanto dinheiro de comprar 1.826 políticos. Se esse dinheiro fosse aplicado para a educação, para as creches, para assistência aos necessitados, assim, o que nós vamos condenar a pessoa? Não, nós temos que ter pena. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então assim, se a gente está aqui hoje e a gente procura agir corretamente, ser honestos, né? Fazer o bem, é que nós já estamos conseguindo vislumbrar alguma coisa melhor para nós.
Então nós temos que agradecer muito esse momento. Esse momento de a gente estar aqui dentro desse centro espírita é muito especial. Então se a gente olhar o trabalho que os nossos irmãos tiveram, e o próprio preconceito, porque quando há 71 anos atrás tu falava em espiritismo, eu tive um amigo que era vizinho lá da nossa família, ele era policial, preto, com todo respeito, preto, de cor, e espírita. Tu imagina o que as pessoas acharam desse cara? Imagina o que ele sofreu de preconceito. Então assim, as pessoas que começaram eram perseguidas, eram mandadas embora da cidade, porque não podia existir uma outra coisa, uma liberdade de pensar. Então a religião que tem dogma, que te faz tu acreditar sem te explicar, é uma prisão. O espiritismo liberta, porque tu é livre para pensar. Tu não é obrigado a acreditar nas coisas que tu não quer. Tu vai ler, tu vai estudar, bom, isso é possível, isso não é. Então assim, e ela é uma ciência, porque ela está sempre em transformação, em mudança. Então assim, se os cientistas dessem importância para a doutrina espírita, eles estariam muito avançados. Eles vão se arrepender um dia de não ter olhado com outros olhos para a doutrina espírita. Então assim, a doutrina espírita, ela tem o ensinamento de Jesus, que é a parte moral. A cada um conforme as suas obras. Então assim, quem quer adotar o espiritismo, como um novo sistema de vida, é necessário assim ter muita determinação, muita coragem, uma vontade firme de implantar aquelas mudanças que nós precisamos. Tem que ter vontade, tem que ter uma vontade, uma determinação, uma persistência para colocar os novos hábitos. Então, assim, quando a gente só pensa nas coisas materiais, a gente está andando numa linha horizontal, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente começa a pensar nas coisas espirituais, a gente está numa escala vertical, a gente está subindo, está se aproximando de Deus. Cada vez que a gente faz uma boa ação, assim, a gente tem que ser bom, tem que fazer o bem. Por quê? Tem que dizer por que a gente tem que fazer o bem. Porque o bem que a gente faz hoje apaga o mal que a gente fez ontem. E cada vez que a gente vai melhorando, a gente vai subindo um degrauzinho que vai nos aproximar mais ainda da perfeição, mais ainda de Deus, de Jesus. Então o Leão Tolstói, olha só que coisa interessante. Ele viajava para uma cidade da Rússia chamada Odessa, onde ele passava as férias. E lá ele tinha um amigo. Ele tinha um amigo, um jovem, que queria ser um sacerdote. Porque ele sentia muita pena das pessoas, compaixão das pessoas e queria ajudar as pessoas, queria esclarecer para as pessoas se aproximassem de Deus. E a religião ortodoxa, a russa, era muito rígida. Olha só a caridade do Leão Tolstói. Ele conversando com esse amigo, ele nunca disse, não entra, não vai ser um sacerdote. Porque ele sabia que se ele entrasse para ser um sacerdote, ele não ia seguir mais aquela espontaneidade, aquela bondade de coração pura que ele tinha. Mas ele ia seguir o que a religião dele dizia. E ele foi caridoso, ele nunca disse isso, para não desiludir a pessoa. E depois desse período que ele teve em contato com esse amigo, ele acabou voltando para a cidade dele. Depois de um determinado tempo, passou uns anos, ele voltou para a cidade de Odessa e lá ele procurou por esse amigo. E aí ele soube que esse amigo havia morrido. Ele teve uma doença, uma pneumonia e acabou morrendo, jovem. Atenção, o que o Leão Tolstói fez? Quando a gente tem um amigo que falece, desencarna, vai para o outro lado, o que a gente faz? Uma oração. O Leão Tolstói começou a fazer uma oração para ele. Mas não aquela oração daquelas preces repetidas.
Ele pedia que ele se encontrasse aonde ele estava, que ele tivesse um bom lugar, que ele fosse assistido. Quando Leão Tolstói desencarnou, numa viagem no plano espiritual, ele encontrou com esse rapaz. Interessante que o rapaz reconhecia ele como tinha conhecido o Leão. E ele reconhecia o rapaz daquela forma com que ele tinha conhecido ele. Por quê? Porque fica gravado no nosso perispírito, a nossa fisionomia. Nós reconhecemos a pessoa lá no plano espiritual de acordo com o momento que nós conhecemos ela aqui no plano terrestre. E aí ele perguntou para ele como é que foi. Olha só como é que é interessante isso. Como é que foi os primeiros momentos da vida dele no plano espiritual? Aí o cara diz, olha, no começo eu estava meio perdido, mas quando tu começava a fazer oração para mim, eu comecei a me estabilizar aqui no plano onde é que eu estava. Comecei a aceitar, começou a esclarecer as coisas, eu comecei a andar melhor. E aí Leão perguntou para ele, como tu via, como tu sabia que eu estava orando por ti? Ele disse assim, quando tu te concentrava para orar por mim, eu via como se fosse um facho de luz que vinha de ti até mim. E eu te enxergava. E isto me aliviava. Olha a importância da prece que nós podemos fazer para os nossos irmãos que estão lá no outro plano. Esta mesma luz, que quando nós estamos fazendo aqui, essa prece por alguém que está no outro plano, quando alguém está lá no outro plano, está fazendo uma prece para nós, nós estamos recebendo aqui. Olha a importância da prece. Não aquelas palavras repetidas, mas um pedido de coração para Deus, para Jesus, para os bons espíritos nos iluminar. Então, meus irmãos, a história de Zaqueu, que tinha vontade imensa de ver Jesus, subiu em uma figueira. Nós, por algum motivo, por alguma dificuldade, viemos até a casa espírita para ver Jesus, para falar de Jesus, para encontrar Jesus e saber que Jesus está do nosso lado, nos acompanha sempre, conhece cada um de nós, sabe as nossas necessidades. Jesus não ia prometer uma coisa que ele não pudesse cumprir. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Jesus não escolheu ninguém, todos nós. A todos, Ele ama a todos. Como que nós podemos ver Jesus? Através do Evangelho. Lendo o Evangelho, a gente vê Jesus. A gente enxerga o caminho, a gente enxerga Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos fazer uma prece de encerramento.